Eu queria falar com vocês hoje sobre o chamado, propósitos e processos. A vida nos reserva muitas mudanças. Mudanças de toda sorte. Muitas mudanças decorrem de desafios. Eu me lembro, quando eu ainda morava em Governador Valadares, meu pai recebeu uma proposta muito boa de um antigo supermercado. Era um projeto do governo chamado Cobal, e esse supermercado, a ideia era vender produtos mais em conta para a população. E meu pai foi convidado para ser gerente deste estabelecimento na cidade de Teófilo Otoni. Eu nunca podia imaginar o que ia acontecer em Teófilo Otoni, uma cidade de 137 quilômetros, 140 quilômetros de distância de Governador Valadares. Mudanças, elas ocorrem na nossa vida. Nós mudamos de emprego, mudamos de cidade, alguns às vezes mudam de país, mudamos de perspectiva, mudamos comportamentos. As mudanças estão o tempo todo em nossas vidas. Eu queria perguntar para vocês nessa noite, respondam aí para vocês mesmos. Qual foi a maior mudança que aconteceu na sua vida, na sua família? Responda aí para você. Eu, por exemplo, me lembro que para estar aqui hoje, no lugar que eu estou vivendo aqui em São Leopoldo, eu fiz um percurso de 8.640 quilômetros. Eu passo para vocês rapidamente. Eu mudei de Valadares para Teófilo Otoni, 140 quilômetros. De Teófilo Otoni para Belo Horizonte, 450 quilômetros. De Belo Horizonte para Teófilo Otoni, 450 quilômetros. De Teófilo Otoni para Betim, 480 quilômetros. De Betim para Buenos Aires, 2.720 quilômetros. De Buenos Aires para Betim, 2.720 quilômetros. De Betim para São Leopoldo, 1.680 quilômetros. Se eu não fiz a conta errada, 8.640 quilômetros para eu estar aqui hoje. Eu mudei de lugar. Nós precisamos entender que quando Deus nos atrai a Ele, Ele nos muda. Ele muda a nossa vida por dentro e não poucas vezes muda também os rumos da nossa vida. Na verdade, a gente pouco sabe sobre o futuro, a gente faz muitos planos, mas a gente pouco sabe sobre o futuro. Agora há pouco mesmo, não tem muito tempo, a gente não imaginava que o Carlos sairia de São Leopoldo, está indo para o Paraná. Parte da família está lá e ele daqui a pouco está indo. Irmão Valdemar, quem podia imaginar que o irmão Valdemar ia sair de São Leopoldo e morar lá na praia, ainda que ele tenha cogitado a possibilidade um dia de sonho, de aposentadoria. E tantos outros. Quem poderia imaginar que a Doroteia está no Canadá, vivendo lá? E daqui a pouco o Carlos vai ter que ir. A gente não podia imaginar que o pastor Rafael e a Ângela iriam para Salvador, mas também a gente nem podia imaginar que um dia nós teríamos o Igor e a Camila e a família deles aqui conosco. O que dizer daquela família de nordestinos, de lugares diferentes, uma potiguara e um pernambucano que se casaram e tiveram filhos na Bahia e agora têm netos gaúchos. Estou falando da Naná e do Vicente.
e por aí vamos. Abraão foi chamado por Deus. Abraão foi deslocado por Deus. O primeiro verso diz: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês nessa noite é que ninguém dá ouvidos a uma voz cuja qual não se conhece e da qual não se está sensível. Entendeu isso? Faz sentido? Ninguém vai dar ouvidos a uma voz que não conhece. Ninguém vai dar ouvidos a uma voz que não conhece e que não está sensível a ela. Quando Deus fala com Abraão, Deus sabe quem está falando com ele. Deus sabe. Abraão sabe quem está falando com ele. Perdão. Quando Deus fala com Abraão, Abraão sabe. Então, é importante dizer nessa noite que Abraão reconhece a pessoa de Deus. Nós precisamos reconhecer a pessoa. Tem muitas pessoas que querem servir a Deus, mas não querem conhecer Deus de fato. Tem muitas pessoas que querem resultados de serem usados por Deus, mas não querem ter um tempo com Deus, não gastam um tempo com Deus, não querem conhecer o que está no coração de Deus para as suas vidas. Abraão reconhece a voz de Deus porque ele se relaciona com Deus. O Salmo 25, verso 14, vai nos dizer: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança, o seu propósito. Meus irmãos, é muito significativo isso, e nós precisamos compreender, e mais do que compreender, nós precisamos caminhar nessa direção. Nós temos um Deus vivo, amém? Nós adoramos a um Deus vivo, e esse Deus é pessoal, esse Deus é relacional. Nós podemos e devemos nos relacionar com Ele. Aliás, é fundamental para nós, para a nossa vida, para a nossa existência, nos relacionarmos com Deus, para além dos expedientes religiosos, para além dos ritos, para além das tradições religiosas. Deus quer de nós relacionamento, e nós precisamos ouvir Deus, e precisamos falar com Deus. É fundamental no relacionamento falar e ouvir. Essa comunicação é fundamental para que se conheça o coração do outro. Como eu vou conhecer o coração de Deus, os propósitos de Deus, se eu não estou sensível à sua voz? Se eu não sei de fato se é Ele que está falando comigo ou não. Nós temos batido tanto nessa tecla aqui, sobre a importância de lermos a palavra, de conhecermos, porque Deus se revela na sua palavra. Há um fio condutor da palavra em Cristo, que nós podemos conhecer. Quando Jesus vem, Ele não vem apenas para nos colocar na eternidade, no céu, e não apenas para perdoar os nossos pecados, ainda que sim, essa é o propósito da sua obra, mas Jesus quer resgatar para nós, seres humanos, a nossa relação com Deus.
Ele quer dizer que esse Deus, que no passado se manifestava de muitas maneiras, que se manifestava na sarça que queimava e não se consumia, nas muralhas que caíam, nos gigantes que eram derrubados, nos mares que eram abertos ou rios, nas cidades que caíam com suas muralhas, mais do que essas ações todas, ele quer dizer que esse Deus é Pai, que Ele é acessível. E não poucas vezes nós acordamos e vamos para o nosso dia sem falar com Ele. Vamos fazendo as coisas de maneira atabalhoada, sem considerar que Ele está ali conosco, pelo Seu Espírito, que Ele quer conversar conosco, que Ele quer falar conosco, que Ele quer ouvir a nossa voz, ainda que conheça as nossas necessidades. Você compreende? Ninguém vai obedecer à voz de um desconhecido. Abraão vai tomar uma decisão, e a decisão que Abraão toma está relacionada à sua proximidade com Deus, a maneira como ele se relacionava com Deus, no meio de um povo, ou de uma terra que tinha muitos deuses. Ur dos Caldeus era uma cidade de muitos deuses. Abraão se relaciona com o Deus único. Eu o reconheço como o único Deus. Eu o reconheço sobre tudo. Reconhecê-lo sobre todos. Quando Abraão chega na terra prometida, o registro está em Gênesis 12, 7. O texto nos diz: apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Eu preciso reconhecer Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, como o único Deus, como o único Senhor, como meu dono, como meu amo, como aquele que governa sobre mim. Por isso, ergo um altar a Ele. Eu não estou erguendo um altar a um Deus desconhecido, eu estou erguendo um altar a alguém que eu conheço, a alguém que eu sirvo. Não se trata de vir a uma igreja, cumprir um ritual religioso e cantar canções para alguém que eu não conheço, trazer ofertas para alguém que eu não conheço, pedir coisas para alguém que eu não conheço. E quantas vezes, não poucas, muitas pessoas procuram Deus para pedir coisas. Fico pensando, se os nossos filhos, todas as vezes que fossem conversar conosco, viessem apenas para pedir, nunca para dar um carinho, nunca para falar algo agradável de ouvir, só para pedir. Me abençoa nisso, me abençoa naquilo. Abraão está fazendo uma mudança radical em sua vida, porque ele está seguindo, mais do que uma voz, ele está seguindo uma pessoa, o seu Deus. Muitas pessoas nesse momento estão perdidas na vida, porque até gostariam que a vontade de Deus se cumprisse em suas vidas, mas estão confusos, porque a vontade de Deus está no emaranhado de muitas vontades, de vontades pessoais, de vontades dos outros, de vontades das famílias e tantas outras vontades. A vontade de Deus está ali, no meio, por muitos esquecida. Um outro ponto, mas antes de compartilhar esse ponto, eu queria mostrar para vocês o trajeto de Abraão. Olha lá. Vocês conseguem ver bem? A primeira cidade aqui, à direita, é a cidade de Ur. Ela está no sul do que hoje é o Iraque. Abraão morava ali.
Era uma cidade extremamente idólatra. Ali Abraão perdeu o irmão dele, Harã, pai de Ló. Então ele se deslocou com a família dele, 1.000 quilômetros mais ou menos, até Harã, lá, sudeste do que hoje é a Turquia. Ali ficou algum tempo. Deus renovou o chamado dele, para ele poder ir para Canaã, em torno de uns 700, 800 quilômetros. Abraão não andou, não viajou os 8.640 quilômetros que eu viajei, nessa viagem específica, mas as transformações ou as experiências que Abraão teve ao longo do caminho foram tremendas. Ele não viajou de avião, ele não foi de carro, ele não foi de ônibus. As viagens eram terrivelmente desgastantes. O que acontece entre aquilo que Deus fala com você e te promete, até o cumprimento daquilo que Ele falou? Nós precisamos aprender a respeitar os processos. Então, em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer a pessoa. Se nós queremos compreender o chamado, nós temos que reconhecer a pessoa que está nos chamando. Eu tenho certeza absoluta que Deus tem chamado todos vocês, ainda que você não saiba disso. Talvez você não tenha consciência do chamado, mas Ele te chamou. Meus irmãos, é importante dizer isso para todos vocês que nos acompanham. Deus não nos atraiu em Cristo Jesus para apenas nos assentarmos em cadeiras para cultuá-lo. Deus não é um Deus bonachão, que fica sentado num trono, recebendo louvores e adoração para amaciar o seu ego. Deus não é assim. Deus tem algo para fazer na minha vida e na sua vida. Não por acaso Deus deu a você os dons e talentos que você tem. Não por acaso Deus deu a você saúde. Não por acaso Deus deu a você oportunidades. Deus fez isso para que você fosse diferente. Para que você fosse diferente no meio dos demais. Para que você fosse diferente do mundo. Tudo que Deus fez, está fazendo em nossas vidas, é para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas, ou através de nossas vidas. Você compreende isso? Deus não te chamou para ser religioso, Deus te chamou para ser um discípulo de Jesus. E o discípulo de Jesus vai fazer o que Jesus quer que ele faça. Abraão vai, mais do que aceitar o desafio, ele vai seguir cabalmente aquilo que Deus está orientando. Vocês observaram que Deus havia dito para ele, sai, eu vou te mostrar. Espera aí, eu não vou sair já sabendo de tudo? Eu não vou sair já sabendo quanto que eu vou ganhar? Eu não vou sair já sabendo quais serão as minhas vantagens? O que eu vou ganhar com isso? Tá, eu vou te obedecer, mas o que eu vou ter em troca? Não, não é assim. Mateus estava na coletoria de impostos. Jesus passou ali, chamou Mateus pelo nome. Ei, levanta daí. Você vai me seguir agora? Nós não sabemos o que vai acontecer ali na frente, mas nós precisamos aprender a respeitar o processo. E aprender a respeitar o processo significa obedecer a Deus. E obedecer a Deus aqui é renúncia, é renunciar.
Sabe, as pessoas, por exemplo, quando falam de casamento, pensam, muitos falam, porque o casamento é maravilhoso, tem, é um mar de rosas, tudo bem, tem também, mas se juntar com uma outra pessoa para viver o resto da vida com essa pessoa, implica em renúncia. Se você que é solteiro não está disposto a renunciar, fica sozinho. Fica sozinho. Nós não somos obrigados a seguir a Deus, não somos obrigados a caminhar na direção que Ele deseja. Mas se nós queremos a bênção de Deus sobre as nossas vidas, nós temos que aprender a renunciar. O outro ponto que é importante aqui é depender de Deus. Eu vou mostrar. Eu estou chancelando isso. Eu estou assinando embaixo. Por que você está dando esses passos que você está dando, Alisson? Porque você sabe que quem está assinando embaixo é o Senhor, não é o pastor Reginaldo. Não é uma igreja. É Deus. Porque é Ele quem nos chama. E aquele que nos chama é aquele que cuida de nós no processo. É aquele que providencia o que nós precisamos no processo. Tá, vamos pensar de uma outra maneira. Pegue a sua vida. Como você chegou até aqui na sua vida? Você passou por dificuldades? Alguns? Você teve problemas? Você teve frustrações? Alguém te decepcionou? Alguém falou uma asneira com você? Alguém te deixou triste? Algumas mudanças aconteceram? Você mudou de cidade? Tantas coisas aconteceram com você. Agora, quem cuidou de você? Quem te manteve firme? Quem sustentou você? Quem cuidou de cada necessidade tua? Quem providenciou tudo para que você estivesse aqui hoje? Eu preciso aprender a depender de Deus. Eu preciso aprender a confiar nele. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Temos que confiar nele. Olha o que nos diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Deus é estranho às vezes. Ele nos conduz. Ele conduziu Abraão. Não é diferente comigo, não é diferente com você. No verso 2, ele vai dizer: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. A promessa de Deus é o compromisso que Ele estabelece com aqueles a quem chama. É a promessa. E aqui então entra um terceiro ponto. Eu preciso reconhecer a pessoa, eu preciso respeitar o processo, eu preciso reter a promessa. Reter a promessa é guardá-la. Reter a promessa é relembrá-la o tempo todo. Aí quando a escassez vem, a família está ali reunida,
e sabe que o período é escasso, que o período é difícil, que o pai ficou desempregado, que a mãe está sujeita a ser dispensado do trabalho dela, que eles estão ficando sem renda. Então uma voz se levanta dentro daquele lar, daquela família e disse: fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão, nunca vi um justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. E aí a palavra de Deus começa a ser trazida, as promessas de Deus começam a ser relembradas. Ah, meus irmãos, quantas promessas de Deus nós não conhecemos, quantas você não reconhece. Como preservar algo do qual eu não conheço? Preservar as promessas de Deus é se apropriar delas a cada momento, a cada instante. Jeremias vai trazer no livro de Lamentações aquela palavra que você conhece tão bem. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Quando a minha memória está aguçada nas promessas, eu estou o tempo todo relembrando as promessas do Senhor na minha vida. Ele vai retroalimentando a minha alma. A minha alma é retroalimentada. Quando nós, a cada mês, preparamos uma mesa aqui, e as pessoas que preparam com tanto carinho, e aquela mesa é tão simples, tão singela, pão e suco de uva. Ali, naqueles dois elementos, naquela mesa singela, existe uma história de salvação que nós estamos relembrando e nós estamos declarando o tempo todo. Nós estamos dizendo em alto bom som que nós somos pecadores, mas pela graça do Senhor, pela obra de Cristo, nós fomos alcançados por Ele, nós tivemos os nossos pecados perdoados, o pecado original, todos os pecados que cometemos e os que ainda vamos cometer, porque a sua obra é extensiva a todos esses pecados, todos eles, em todos os tempos, em todos os lugares, porque é uma obra perfeita de Deus. Estamos relembrando. Quando as lutas vêm, quando as dificuldades vêm, então ali no caminho, às vezes no deserto, às vezes no vale da sombra da morte, como temos dito nos últimos dias, no caminho, Deus vai nos falando, o Espírito de Deus vai nos lembrando das promessas, elas estão ali, elas foram dadas por Deus, a palavra de Deus nos foi dada. Não podemos caminhar sem a palavra, não podemos caminhar sem as promessas, não podemos nos esquecer de onde Ele nos tirou. Eu posso não saber, com riqueza de detalhes, aquilo que eu vou viver no futuro, mas eu já sei o que eu vivi. E eu posso garantir para mim mesmo que Deus é fiel. Não pelo que me contaram, não pelo que o pastor pregou, e tantas vezes eu ouvi tantas mensagens na minha vida, mas pelo que Ele fez na minha vida, na minha caminhada de dependência dEle. Não é algo que estão me contando, é algo que eu sei. Imagino que você saiba também. Você compreende. Você pode não saber muita coisa do futuro. E alguém até vai dizer de maneira assim, palavras ao vento, o futuro a Deus pertence. Ele é o Senhor do meu passado. Ele é o Senhor do meu presente. E Ele está no controle do meu futuro. Em Gênesis, no capítulo 12, verso 3,
Deus disse: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu já estou caminhando para a conclusão, mas eu preciso falar algo para vocês muito importante. Vocês lembram do verso 2? Farei de você uma grande nação, e abençoarei, e engrandecerei o seu nome. E ele termina o verso 12 dizendo o quê? O que ele fala no final do verso 2? O quê? O quê? Hã? Pode falar bem alto. Se tu uma bênção. Sabe, meus irmãos, tem muitas pessoas que querem as bênçãos de Deus. Tem muitas pessoas que querem ser abençoadas por Deus. Se você sai aqui na rua e pergunta, quantos aqui querem ser abençoados? Todo mundo vai dizer, eu quero ser abençoado por Deus, mesmo não conhecendo Deus. Ah, eu quero ser abençoado por Deus. Você quer ser abençoado por Deus? Muitos vão dizer, eu quero ser abençoado por Deus. Multidões estão nesse momento caminhando na direção de Deus, porque querem a multiplicação de pães, querem multiplicação de peixes, querem milagres, querem aquilo que Deus é capaz de dar. Mas Deus está falando para você nessa noite que Ele quer que você seja a bênção. Você é a resposta da oração de muitos. Deus vai abençoar outras pessoas através da tua vida. É assim que Ele faz. Muitos estão querendo bênção, 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 e se esquecem que Deus quer que eles sejam a bênção. Você é a bênção. Você é a bênção. Você, pai, é a bênção do seu filho. Você, mãe, é a bênção do seu filho. Você, mulher, é a bênção do seu marido. Você, marido, é a bênção da sua mulher. Você é a bênção da sua igreja. Você é a bênção do seu irmão. Você é a resposta. Eu não estou autorizado a dar esse número, mas eu vou dar esse número aqui hoje. Lembra um domingo desse atrás, que nós convidamos todos vocês para poderem comprar os produtos que a Rafaela vende, porque ela recém ficou viúva e está esperando os trâmites para poder receber aquilo que ela tem direito. Lembram? Ela trouxe os produtos e colocou lá em cima para vender. Naquele dia, vocês foram bênção na vida dela. Naquele dia, ela levantou aqui, vendendo, mais de R$3.500. Quando ela ligou, chorando, agradecida, falou, pastor, muito obrigado. Porque eu não sabia o que eu ia fazer a semana. Você é a bênção. Quando alguém precisa à sua volta, você é a bênção. As pessoas estão à nossa volta. E elas clamam, às vezes, por Deus. E a bênção é você. E a presença de Deus se manifesta através da sua vida. E eu termino. Deus chamou você. Ele tem falado ao seu coração. Você o conhece. Você reconhece a sua voz. Você tem tido um relacionamento com Ele? Ou seu relacionamento com Ele é meramente religioso? Deus está se movendo nesse momento em nossas vidas. Age em nós e por meio de nós. Você percebe isso? Você percebe? O chamado nos leva a uma vida com propósito.
E uma vida com propósito deixa um legado. Legado é o que deixamos para os nossos filhos, discípulos de novas gerações. Meus irmãos, nós só deixamos o que temos, o que nos foi dado ao longo da caminhada. Ninguém pode dar o que não tem. Seu filho não vai conhecer Deus se ele não vê Deus na sua vida. Seu filho não vai apaixonar-se por Jesus se você não for apaixonado por Jesus. É simples assim. Abraão iria se multiplicar, porque Deus prometeu. Abraão é o pai das 3 maiores religiões do mundo. Judeus, muçulmanos e cristãos. Mas no capítulo 25 de Gênesis, no verso 5, a palavra de Deus vai nos dizer: Abraão deu tudo que possuía a Isaque. Deus nos chamou. Deus está mudando o nosso curso. Deus está nos mudando por dentro e por fora. Deus está nos dirigindo. Você está ouvindo? Você percebe que não há nada por acaso? Deus se move. Pode parecer estranhos determinados movimentos, mas Deus está agindo. Ouça a voz do Senhor. Dê ouvidos a Ele. Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer fazer através de mim? Para de confiar naquilo que você acha que sabe. Confie em Deus. Conheça Deus. Busque a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. No chamado eu reconheço a pessoa. No chamado eu respeito os processos. No chamado eu retenho as promessas. No chamado eu deixo um legado às novas gerações. Coloque seu coração diante do Senhor. Diga a Ele nessa noite: Senhor, eu quero reconhecer a Tua voz. Eu quero dar ouvidos à Tua voz. Eu preciso do Senhor. Eu dependo do Senhor. Abra o seu coração para Ele. E se há algo na sua vida que entristece o Senhor, entristece a você mesmo, fale com Ele. Diga: Deus, eu não quero caminhar na direção errada. Eu quero que o Senhor me leve para onde o Senhor quer me levar. Eu não quero pegar atalhos. Eu não quero, em nome do sucesso do mundo, buscar outros caminhos. Eu quero andar no Teu caminho. Eu quero seguir a Tua estrada.
Me ajuda, Senhor. Mesmo que você não compreenda, querido, mesmo que você não compreenda o que está por vir, coloque a sua vida diante dele. Deixe Deus agir em sua vida, mover em sua vida, para além do que você acha, para além dos planos que você faz. Deixa Deus te conduzir, porque o mesmo Deus que em Cristo morreu em seu lugar, é o mesmo que te chama, e é o mesmo que te conduz, e é o mesmo que supre cada uma de suas necessidades. Confie nele. Eu posso dizer para você que nesse deslocamento, ou nesses deslocamentos da minha vida, para eu estar aqui hoje, nunca me faltou nada. Deus sempre cuidou de mim e da minha família. Ele cuida de você. Ele sustenta você. Ele te alimenta diariamente. Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer abençoar a vida dos seus filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos. Eu quero orar por você. Pai querido, nós estamos aqui diante de Ti, da Tua palavra. E ao ouvirmos sobre o chamado de Abraão, nós compreendemos que o Senhor tem cuidado de nós na caminhada, e compreendemos que a nossa vida tem propósito. E compreendemos que o Senhor quer que nós sejamos uma bênção. Compreendemos que precisamos confiar em Ti, respeitar aquilo que o Senhor está fazendo e a maneira como o Senhor está fazendo. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa este povo, cada um dos Teus filhos que aqui se encontra, que abre o seu coração para o Senhor. O Senhor os conhece, sabe o que vai dentro dos seus corações. Age poderosamente, Senhor, pelo Teu Espírito. Que a Tua voz seja inconfundível na mente, no coração dos meus irmãos. Que possamos desfrutar da Tua presença na caminhada, e enquanto caminhamos, que possamos também compartilhar aquilo que o Senhor está fazendo em nós, para que o Teu nome seja glorificado através de nós, na vida dos nossos e na vida de tantos outros que o Senhor quer alcançar. Obrigado, Senhor, porque Abraão obedeceu a Tua voz. Ensina-nos a obedecermos a Tua voz. Te pedimos humildemente e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma última coisa sobre Abraão, e você pode estudar depois mais sobre Abraão. Abraão, assim como nós, não era um homem perfeito. Era um ser humano como todos nós somos. Mas ele obedeceu a Deus. Deus não quer a sua perfeição. Ele quer a sua obediência. Amém? Amém?